Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. E nesta edição, nós vamos falar sobre a situação atual da Previdência Complementar no Brasil. O deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, solicitou a realização de uma audiência aqui na Câmara sobre esse assunto. E para falar sobre as conclusões desse encontro, o deputado é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Obrigado por participar. Para a gente iniciar nesse tema da Previdência Complementar, eu queria que o senhor falasse para a gente o alcance, quer dizer, esse mecanismo é importante, é relevante hoje no país? É fundamental. A Previdência Complementar ao quê? Ao INSS. O INSS é a Previdência Pública Nacional, que tem hoje 40 milhões de aposentados e uma população economicamente ativa de 110 milhões, né, de brasileiros e brasileiras que poderão vir, né, a ter necessidade de aposentadoria. Desse total de ativos, nós temos 14 milhões em fundo de previdência complementar fechada e aberta e um patrimônio de 1 trilhão e 300, 10% do PIB poupado, sendo que a Previdência Pública, a INSS, não tem nada poupado, porque ela entra no regime de conta corrente, né, de entrada e saída, arrecada e paga, arrecada e paga. Então, a poupança, que é a Previdência Complementar e os vários tipos que tem de previdências complementares, são altamente benéficas para o Brasil e qualquer país do mundo, porque com esta poupança você ajuda a fazer o investimento. E o Brasil é um país que tem baixo índice de investimento perante os outros países. Investimento fixo, que é o estradas, portos, aeroportos, né, equipamentos, indústrias e etc. Nosso índice anual é baixo, 16, 17% do PIB ao ano. Para um país em construção, o ideal estaria acima de 30%. Então nós temos um longo percurso. Para isso precisa ter a poupança pública, ou seja, a despesa, a arrecadação menos despesa tem que ser superavitária para investir, e não temos isso, né? O Brasil mal empata com a sua arrecadação, a despesa com a arrecadação, gerando até déficit, né? E as famílias também poupando e as empresas. Então é um somatório e precisa de muito capital estrangeiro também. Neste quesito está indo bem. O Brasil é o segundo que mais recebe investimento estrangeiro. Bom, o senhor já apresentou anteriormente um argumento de que a Previdência Complementar aumenta a segurança para os trabalhadores. Explica para a gente como isso daria. Então, por exemplo, as grandes empresas públicas, né, todas elas têm previdência complementar. Petrobras, Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os Correios. E, claro que a legislação, né, é uma legislação boa, mas sabe que sempre falha alguma coisa. No passado tivemos problema com a previdência da Caixa Econômica e dos Correios, tiveram um déficit atuarial. O que é a atuária? A atuária é uma ciência que calcula quanto que tem que pagar e quanto que vai receber no final da vida cada mutuário, cada um participante do sistema. Então ele calcula a expectativa de vida, o número de contribuição, aí ele calcula os acidentes, a morte, a invalidez e projeta cada fundo de previdência individualmente, por empresa, por coletivo, né? Os bancos, tem PGBL, né? VGBL, tem essas estruturas de captação e a caderneta do poupança no Brasil, embora não seja uma previdência para o futuro, né? Ela é uma capitalização importante no Brasil. Né? A caderneta de poupança famosa, né? Que ela rende só 6%. Então, que mais que a gente poderia dizer que nós temos aí de previdência complementar? O ideal, e agora o setor público começa a fazer isso, que todos os servidores públicos, município, Estado e União, tenham a previdência social até os 7, 8 salários mínimos. E a partir daí se faça contribuições complementares. Porque esse modelo de previdência pública sem capitalização já trouxe enormes problemas para a União, Estados e municípios. Hoje o Brasil tem aí uma despesa enorme, né, de inativos, são os aposentados, junto com os ativos. E isso acaba também criando um problema, um grande conflito, né,
de análise de contas públicas. O certo é que o funcionário público, que hoje paga 14% de contribuição, mais 27,5% de imposto de renda, mas não tem poupança. Então, em determinada época, como eu sou deputado de 8 mandatos, no primeiro, segundo mandato, eu apresentei um projeto que capitalizava o Fundo de Previdência Federal, colocando todas as estatais dentro do fundo, porque é um passivo para o futuro. O que está pagando hoje já devia ter sido poupado no passado. O mesmo aconteceu com o INSS, esses 40 milhões de pessoas que estão aposentadas contribuíram, e as empresas também, né? Só que deveria ter poupança, e não tem, ele entra no conta corrente, né? Na arrecadação mensal, arrecada e paga. Bom, recentemente também o governo ofereceu para os trabalhadores a possibilidade de migrar, né, do sistema público para a previdência complementar. Aqui na Câmara nós tivemos uma movimentação muito grande dos funcionários, todo mundo calculando, vale a pena ir, não vale a pena. Como é que o senhor enxergou esse movimento e essa janela, e se no futuro há a possibilidade de ela se reabrir novamente? O servidor público antigo, ele tem direito à aposentadoria, né? Os antigos tinham direito à aposentadoria integral. Há muitos anos foi mudado. Então, a aposentadoria pública do Executivo, Legislativo, Judiciário, não é mais o último salário. É a média dos salários anteriores, não sei se é 15, 20 anos, né? Isso foi uma grande e importante mudança. Segunda regra, ninguém pode se aposentar com menos de 65 anos homem e 62 anos mulheres, né? Não pode, né? Não tem cabimento, porque a longevidade, o Brasil já tem expectativa de vida próximo de 80. As mulheres estão com mais de 80 anos de expectativa de vida média. Isso já está computado aqueles que morrem pelo meio do caminho, etc. Que nascem mortos, inclusive. Né? Mas já está computado na estatística. O Brasil tem a mesma longevidade dos Estados Unidos, para você ter uma ideia, que é um país de primeiro mundo, muitas vezes mais rico que o Brasil. Pelo menos umas 7, 8 vezes per capita mais rica que o Brasil. Então, a expectativa de vida do brasileiro é a mesma da expectativa de vida dos Estados Unidos. E os estados do Sul e Sudeste é bem maior. Tem mais essa ainda, né? Então, o que nós estamos falando de previdência, previdência pública, previdência complementar, a previdência pública dividida em INSS e a previdência pública dos municípios e Estado da União. A legislação da década de 90, 96, nós ajudamos a fazer os fundos de previdência municipais, estaduais, né? E de capitalização. Estados e municípios mais responsáveis pela lei de responsabilidade fiscal, que não atinge o governo federal, criaram fundos de previdência complementar para os seus funcionários, que era de ter toda a arrecadação, ir para esses fundos e eles começarem a gerir os aposentados desse fundo. Se você pegar lá, né, aqui no governo federal, por exemplo, eu contribuí por 34 anos aqui na Câmara. Sempre como deputado federal. Não tem poupança. Fui lá, cadê a minha poupança? Não tem, porque o que eu paguei há 30 e poucos anos atrás devia estar corrigido com juros, né? E correção inflacionária, não tem. Então, mesmo assim, a Câmara, no caso, já adota a regra que só pode aposentar de 65 anos para cima, que tenha no mínimo 8 anos, 2 mandatos inteiro, e a contribuição, né? Se não tiver, então ele tem que ter a idade e a contribuição. Mas também extinguiu, não tem mais. Esse fundo acabou. Da agora para frente, o senhor pretende fazer alguma movimentação, propor alguma movimentação legal, alguma alteração na legislação dessa previdência complementar? O nosso programa está caminhando para o final, para a gente fazer as considerações, as últimas considerações. Quais são os próximos passos? Mais segurança jurídica para não acontecer problemas como aconteceram no passado com a Caixa Econômica e com os Correios, os fundos, né? Os 2 fundos. Perderam muito dinheiro. Muito, né? O beneficiário, o ativo, é que teve que pagar. E o inativo também. Houve um desconto adicional, porque um fundo de previdência complementar ele pertence a estas pessoas, né? Ela é uma extensão da vida dele. Quero lembrar que também o Brasil tem um 14º, que é uma poupança do trabalhador, que é o Fundo de Garantia. E tem um segundo, que é o PIS/PASEP, que também pertence aos trabalhadores, né? Então, essa arrecadação nacional do Sistema S
do PIS/PASEP e do Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço são poupanças também dos trabalhadores. E é uma fortuna por ano, né? São só esses três impostos e contribuições dá 3% do PIB por ano, quase 400 bilhões por ano. Deputado Luiz Carlos Raul, Podemos do Paraná. Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista, espero revê-lo em breve. E o nosso programa está chegando ao final. Para você que está nos acompanhando pela TV, muito obrigado pela sua audiência. Já para você que está nos vendo pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.